Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Social, nosso quadro das boas notícias do programa Ressoar. Hoje vamos abordar um tema que arde o nosso coração e é essencial nos dias atuais, a responsabilidade social empresarial. Em um mundo cada vez mais conectado e consciente, não basta que as empresas apenas gerem lucro, elas precisam também assumir seu papel na transformação social, cuidando das comunidades e promovendo o desenvolvimento sustentável. Ter a responsabilidade social como parte da cultura empresarial é fundamental e hoje vamos explorar um grande exemplo disso. Vamos conhecer o Instituto Consulado da Mulher, iniciativa social criada pela Whirlpool, uma empresa internacional que atua no Brasil com as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid. Ela é reconhecida por suas práticas de responsabilidade social e empresarial, especialmente através da criação do Consulado da Mulher. Essa ação visa empoderar mulheres de baixa renda, promovendo inclusão produtiva e empreendedorismo feminino. Com mais de 20 anos de atuação, o Consulado da Mulher já impactou milhares de mulheres em todo o Brasil, ajudando-as a conquistar a independência financeira e transformar suas comunidades. Para falar sobre a importância dessa prática e os pilares que sustentam essa cultura de transformação, temos a honra de receber a Adriana Carvalho, diretora executiva do Consulado da Mulher, que vai compartilhar conosco como essa iniciativa tem impactado milhares de mulheres e transformado vidas por meio da inclusão produtiva. E eu quero dar as boas-vindas à Adriana, dizer que é uma honra te receber aqui e falar de um trabalho que particularmente eu acredito e admiro muito. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por aceitar nosso convite. A honra é minha, Eunice. Realmente é um prazer estar num programa cujo nome é Conexão Social. Eu acredito muito na força da rede e para o consulado é uma alegria ter o Instituto Ressoar como um dos parceiros. Ai, que honra! A gente tem tido juntas, né, uma caminhada aí e eu fico às vezes observando o crescimento que tem o Consulado da Mulher nesses 20 anos. Eu conheço pelo menos há 15, né? Você é uma parceira antiga. É uma parceira antiga, vocês também. E nós temos feito uma jornada juntos e enxergado tudo isso que eu falei aqui na prática. Eu tive a honra de, inclusive, conhecer o trabalho que é feito lá em Manaus e sei do compromisso que, de fato, vocês têm. E eu queria, então, que antes da gente começar a falar de tudo isso, você falasse um pouquinho de você, porque eu sei que você também tem uma jornada no terceiro setor e na área, né? Para depois, então, a gente explorar esses assuntos de responsabilidade social e empresarial e do consulado. Então, quem sou eu na fila do pão, né? Eu estou aí com 52 anos, casada. Muito jovem. Muito, super jovem. Estou na metade da minha vida ainda. Minha avó tem 108, então olha só, o futuro promete. Tenho 2 filhas, sou casada, sou formada em economia, né? Trabalhei durante muitos anos em empresas, na área de negócio, e há cerca de mais ou menos uns 15 anos atrás me bateu uma vontade de trabalhar mais com propósito, Eunice. E foi quando eu fui mudando um pouco minha carreira, fui me aproximando das pautas do empoderamento das mulheres, né, de todas essas temáticas, também do impacto social. E daí trabalhei durante 6 anos nas Nações Unidas, na agência responsável pelo empoderamento das mulheres, que é a ONU Mulheres. Depois fui para a EY, né, mais conhecida antigamente como Ernst Young, na área de responsabilidade social corporativa e diversidade e inclusão. Migrei para a Generation, que é uma ONG de inclusão produtiva que trabalha principalmente com jovens na área de tecnologia e também de vendas, e tive o prazer de vir para o consulado ano passado. Mas sou fã do consulado há muito tempo, desde a minha época ainda que eu trabalhava em empresa. Nunca vou me esquecer da primeira vez que a Ângela, que hoje trabalha comigo, foi me visitar para convencer a empresa na qual eu trabalhava a abrir espaço para que as mulheres
formadas pelo consulado pudessem vender seus produtos lá dentro. Que legal. E desde então eu acompanho o consulado e estou muito, muito feliz nesse último ano aqui, trabalhando não mais como voluntária, mas como realmente a diretora do consulado. Isso é extraordinário, né? Porque Muito. Você já conhecia antes, sabia do impacto e eles lá, você vai falar daqui a pouco, inclusive para a gente inspirar outras empresas, isso começa de cima, né? Sim. Você tem ali, desde o cargo mais importante, todos os heads, eu acho que todos eles estão envolvidos, e os funcionários de base. E acho que participar disso hoje, estar ali à frente e contribuir, é muito bacana. Parabéns, viu? É um prazer. Isso é maravilhoso. A gente fica muito, muito feliz, né? Acho que quando você pensa nessa parte da responsabilidade social, empresarial, né? O grande movimento do mundo, ele foi perto ali da década, final de 90, 98, 99, 2000, né? Instituições como o Pacto Global das Nações Unidas foram criadas em 2003, Instituto Ethos no Brasil também foi 2000 ou 2001, não me lembro ao certo. O GIF, que é a associação no Brasil que reúne fundações e institutos empresariais, é de 98, né? Então o consulado nasceu junto com essa onda. A gente nasceu em 2002, né? A gente em 2005. Então, fomos aí a primeira leva das instituições realmente frutos da responsabilidade social corporativa. E daí, só para ilustrar, outro dia a gente recebeu o nosso presidente global aqui, né, da mantenedora da Whirlpool, e eu perguntei para ele como ele via os consumidores, né, valorizando comprar de marcas que eram realmente responsáveis socialmente e ambientalmente, né? E daí ele começou a resposta dizendo para mim que, independente da opinião dos consumidores e consumidoras, a gente fazia aquilo porque era o certo a ser feito, né? Nossa, então a Whirlpool tem aí sábia. mais de 60 anos nessa jornada, antes mesmo desses grandes movimentos aparecerem, e para mim é uma honra estar à frente de uma organização que tem realmente uma principal mantenedora com todo esse trajeto histórico e com essa crença mesmo de fazer porque é o certo a ser feito. Muito bem. Aí vamos começar então falando por que é tão importante as empresas incluir a responsabilidade social em sua cultura. Porque às vezes as empresas acham que isso é um peso, algumas não têm essa consciência ainda que tem, inclusive a Whirlpool, a Record e outras tantas que a gente conhece. Então eu queria que você começasse falando dessa importância. Acho que cada vez mais o mundo questiona realmente a existência de organizações que geram muitas externalidades negativas, né? E daí esse é uma terminologia meio de economista, né? Mas o que é isso? Acho que passou-se o tempo onde era permitido que para fabricar o produto X ou o serviço Y, eu destruísse realmente o rio da comunidade que eu estava, eu não pagasse decentemente as pessoas que trabalham para mim, né? Então, graças a Deus, a gente vive num mundo onde cada vez tem mais não tolerância a essas práticas, né? Então, a gente tem uma demanda realmente dos vários partes envolvidas, né? Desde fornecedor, cliente, né, da legislação que obriga realmente as empresas a darem conta realmente de impactos socioambientais. Mas para além disso, eu falo que além de ser o certo a ser feito, é o mais inteligente. Porque quando eu estou operando, fazendo negócios num ambiente que está próspero, que o PIB está crescendo, que as pessoas têm mais renda, a gente entra num ciclo próspero, né? Porque daí tudo é mais fácil, Sim. né? Então, além de ser o certo, é o mais inteligente, porque quando a gente cuida da sociedade na qual a gente faz parte, opera e faz negócios, quando a gente cuida do meio ambiente, a gente vai estar garantindo a nossa longevidade como organização, né? Então, não é só o certo, mas é o mais inteligente também. Sim, e essa resposta que o presidente global teve, eu acho que é a melhor, né? E eu acredito que sim. A gente, no final, tem que pensar, né, que pouca coisa a gente vai levar dessa vida, né? Então, não importa a nossa crença religiosa ou pessoal, né? Eu acho que a gente tem que pensar que legado que a gente quer deixar, no que a gente quer ser lembrado, né? E eu acho que a gente não quer ser lembrado só pelo lucro, a gente quer ser lembrado por muitas outras coisas. Verdade. Agora, falando do Consulado da Mulher,
Primeiro pelo nome, né? Por que a escolha do nome e como ele foi criado, assim? Porque hoje o Consulado da Mulher é muito famoso, todo mundo sabe o que ele faz, mas tem uma história, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a gente quando nasceu, a gente nasceu para ser a casa da mulher mesmo, né? A gente acredita que quando a gente aumenta a autonomia emocional e financeira de uma mulher, a gente está não só fortalecendo essa mulher como mulher, mas a gente está fortalecendo todo o entorno dela, né? Pela maneira que as mulheres são criadas, normalmente elas ficam muito mais com a responsabilidade de filhos, das pessoas mais velhas, das pessoas doentes, da casa, né? Sim. Então, quando a gente fortalece uma mulher, normalmente a gente está fortalecendo todo o entorno dela, né? Existem alguns estudos que falam que para cada R$1 de aumento de renda dessa mulher, pelo menos é como se multiplicasse 4 vezes do que ela está gerando no entorno dela, né? Então, a gente nasceu com essa vontade mesmo de ser o lugar onde as mulheres iam poder aprender como empreender, né? A gente pensa, no geral, na inclusão produtiva das mulheres, mas muitas mulheres, em especiais aquelas ali com mais dificuldades, elas vão ver no empreendedorismo às vezes a única possibilidade de gerar renda, porque muitas vezes é a maneira que ela consegue conciliar as várias jornadas que ela tem, as várias tarefas. Muitas vezes ela mandou um currículo, mas porque ela não tinha uma educação suficiente, o mercado mais formal de trabalho não aceitou ela, né? Então, o empreender, que nasce das coisas que às vezes elas foram obrigadas a aprender ou gostaram de aprender, quer cozinhar, quer fazer um artesanato, né? Quer cuidar de roupa, faz com que elas realmente gerem renda. E quando a gente entra com o nosso conhecimento, quando elas entendem que elas não estão só fazendo um bico ou só estão dando um jeitinho, elas realmente são donas daquele negócio. É um negócio. É um negócio e elas têm esse direito, esse dever de se apropriar desse negócio. E quando conseguem sentir realmente que elas são merecedoras desse direito, que elas podem se apropriar, aprender, crescer, normalmente elas entram numa rota de muita prosperidade, né? Sim. Elas conseguem realmente organizar o dinheiro, organizar o negócio, crescer o negócio. Então, aí eu posso contar horas aqui, Eunice, mas eu deixo um pouco você falar e daí eu continuo. E essa profissionalização, né? Porque quando você diz, você é uma empreendedora, quer dizer, o nome empreendedora já dá para ela um senso, né? Que ela fala, então quer dizer que tem um nome só para esse pão, que eu só sei fazer o pão. Como assim? Gente, quem sabe fazer pão é difícil. É muito difícil, eu tenho que dizer que eu sou péssima na cozinha. E assim, são variedades de pães, não é um pão, né? Não, quer dizer, você aprendeu a fazer a massa, então você consegue fazer. Então, isso é uma profissão e que o consulado, você vai explicar melhor como é que vocês impactam essas mulheres, né? Qual o trabalho que vocês fazem lá? Ele traz essa dignidade e coloca essa mulher na rota de verdade produtiva, né? Queria que você falasse como é que vocês treinam essas mulheres. Então, nosso objetivo realmente é isso. É apoiá-las a se fortalecerem, a ganharem essa autonomia financeira, e a gente fala de conhecimento e emocional também, Eunice, porque muitas vezes o que me impede de conseguir autonomia financeira é a barreira de eu não acredito em mim, eu não acho que eu tenho direito, né? Então a gente tem que caminhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então os nossos programas, eles vão trabalhar realmente essas questões de autoconhecimento, né, de como você se identifica, o porquê que você está empreendendo, e vão trabalhar questões muito práticas. Já estou no ponto que eu preciso me formalizar, né? A gente gostaria que todas elas cheguem numa renda que elas possam se formalizar, que elas possam, no mínimo, ser uma microempreendedora individual. Claro, às vezes quando elas ainda estão ali gerando 500, 600 reais por mês, pagar ali o valor do MEI, que é quase 80, por volta de 80 reais por mês, é um valor alto, mas a gente quer
que elas não fiquem com 600, a gente quer que elas vão ali para pelo menos R$2.000 por mês e que daí elas possam se formalizar. A gente vê que muitas não sabem precificar, então a gente vai mostrar, olha, tem o valor do seu trabalho, então se você está gastando 3 horas para fazer o bolo, ou a torta, ou a toalha, né? Você tem que botar o valor da sua hora trabalhando. Que matérias-primas que você vai comprar, né? E daí, principalmente na culinária, é importante separar a casa Sim. do que você está comprando, né? Então, o que você comprou para consumir? É uma lição para todo empreendedor. Exatamente. Daí a gente vai ajudando mesmo nesse preço. E daí é muito legal receber os relatos, né? Daí elas falam, ai, não, agora eu corrigi o preço da minha trufa que eu vendo e agora automaticamente eu estou vendendo muito, estou ganhando muito mais, né? E minha consumidora, meu consumidor não sentiu esse aumento de preço, né? Então, essas questões práticas são muito legais. E mesmo assim, o seu Instagram, como está o seu Instagram, como está o seu WhatsApp, né? Então, a gente vai recebendo esses relatos. E a questão também a gente discutia aqui antes, né? As questões de violência doméstica. A gente tem mulheres que passam pelos nossos programas que estavam em situação de enfrentamento à violência. E ao fazer parte dessa rede, desse acolhimento, né? Daí não é só eu aprender do meu negócio, mas eu vou frequentar ali um ambiente seguro, onde eu vou ter uma pessoa que vai poder me orientar, onde eu vou vivenciar com outras mulheres dores parecidas com a minha. E isso vai fortalecendo, né? Sim, e é uma oportunidade, né? É uma oportunidade. Muitas mulheres permanecem no ciclo de violência justamente por não terem uma renda e como sair, né? Uhum. E essa é uma grande oportunidade e é muito bacana. E eu sei que vocês impactam mulheres em todo o Brasil, inclusive nas regiões do Ribeirinha, com as indígenas. É um trabalho assim incrível. Eu queria que você falasse um pouco disso. Por exemplo, tem um projeto que a gente está apoiando agora, né? Um dos nossos. Eu vou contar um pouquinho dos programas e daí eu vou contar algumas histórias que me impactam bastante, né? A gente tem 3 grandes programas, tá? Um programa que é o Empreende Mulher, que é o nosso carro-chefe, que dura 12 meses, que as mulheres participam de encontros presenciais e virtuais, onde elas vão trabalhar todas essas temáticas, gestão de negócios, finanças, marketing, autoconhecimento, né? Então elas passam por uma jornada bastante completa. Depois a gente tem o Empreende no Zap, que daí a gente consegue atingir o Brasil como um todo, porque no Empreende do Zap elas vão receber durante 3 meses ali aulas, videoaulas, elas vão participar de live, elas vão interagir com as nossas educadoras. E é importante dizer que no Empreende Mulher e no Empreende no Zap a gente tem 3 grandes pilares: a capacitação em si, mentoria ou atendimento individual e, por último, capital semente ou alguma doação. Então, quem consegue completar, chega no final, realmente mostra que aplicou o que aprendeu, vai receber, em alguns casos, algum equipamento, em outros casos, dinheiro. A gente acredita muito nessa doação para apoiar realmente elas deslancharem. Dá uma alavanca, né? Alavanca, exatamente, é importante. E por último, a gente tem um outro programa que chama Multiplica por Elas, que antigamente chamava Prêmio, e é do consulado, e agora é o Multiplica por Elas. No Multiplica, a gente seleciona ONGs que estão espalhadas no Brasil para que elas aprendam a nossa metodologia e que elas apoiem grupos de mulheres que estão aí muito longe da gente. E isso é tão bacana porque, só abrindo um parêntese antes da gente continuar falando aqui dos pilares principais que o Consulado da Mulher faz para empoderar, porque aí eu queria que você explicasse com detalhe como é que é essa ação, né? Tá. Mas assim, as mulheres têm talento, nós somos talentosas, né? E isso não tem como negar. Você só precisa descobrir o que você sabe fazer. Você já sabe fazer, já está com você. Uhum. Ou seja, é um talento que às vezes você até subestima, você fala, eu só sei fazer pão, ou eu só sei bordar, né? Ou eu só sei. Então é esse eu só sei que é por onde você vai começar. A gente começa com aquilo que tem, né? E isso é extraordinário. E além de vocês lá potencializar esse talento, então vocês ensinam mesmo. Eu queria que você falasse então dos programas, né? Como é que vocês vão a campo?
Porque como é que essas mulheres chegam até vocês? Como que esse contato é feito? Então, a gente tem, primeiro, muita indicação mesmo. Muitas mulheres chegam pra gente porque tiveram amigas, pessoas outras mulheres da família que passaram nos nossos programas e elas falam, minha vida mudou, a sua vida tem que mudar também. Que então, legal. Esse é um jeito, a gente tem um boca a boca muito forte. Hoje, 50% mais ou menos das mulheres que participam dos nossos programas, elas chegaram até a gente através de indicação. Mas, além disso, a gente tem página no Instagram, a gente tem site, a gente trabalha com ONGs de comunidade, por exemplo, em Heliópolis, né? O pessoal do UNAS, a rádio comunitária, eles dão visibilidade para o nosso programa. Em Belém do Pará, a gente vai também em rádio comunitária divulgar. Então, a gente vai usando uma série de estratégias para chegar nessas mulheres que a gente acredita que precisam e vão ser realmente, vai ser um ganha-ganha, né? Elas vão chegar para a gente, porque a gente só existe para servir quem precisa. Aliás, a gente espera que um dia talvez não precise mais ser consulado, né? Mas elas precisam da gente e a gente precisa delas, porque o nosso trabalho é para servi-las, né? E daí, eu acho que você falou ali no comecinho, né? Acho que uma coisa muito poderosa da nossa metodologia é acreditar que você pode acreditar e que você consegue, né? Então, quando a gente está trabalhando com você, não é só sobre te mostrar como fazer o livro caixa, mas é mostrar que você não precisa ter medo de matemática, que você pode sim aprender, mesmo que você não era tão boa nas contas, mas você consegue fazer a conta, isso é para você também, você tem direito de se apropriar isso, você tem condições de alcançar esse conhecimento, né? E a gente está junto com você, é uma parceria mesmo, é um caminhar de mãos dadas, né? Você vai vir com a sua vontade de fazer a diferença, com a sua disponibilidade para aprender, né? Tem que ter um pouquinho de disciplina, porque tem que vir nas aulas com a gente, tem que ler os conteúdos que a gente passa. Queria que você falasse, inclusive, dessa seleção, né? Porque elas, tomando conhecimento, elas se inscrevem, elas passam por Elas vão se inscrever, elas vão passar. A gente tem os vários processos, né? Então, no Empreende no Zap, elas têm que estar ali dentro. A gente pede que a renda delas esteja por volta de um salário mínimo por pessoa. Tem os critérios, Tem os critérios lá, então elas podem acompanhar realmente as nossas mídias, a gente vai divulgar que a inscrição está aberta, ela vai poder se inscrever, ela vai ver o critério. Normalmente ela é chamada no Empreende Mulher, por exemplo, ela vai participar de 10 encontros, que é a jornada de seleção. Então, ela só no processo de seleção em si, ela já vai conviver com a gente e ela já vai aprender, né? Já são encontros muito significativos, até para ela poder entender, né? Porque às vezes tem gente que fala, eu vou entrar nesse programa porque eu quero ganhar um refrigerador no final da Brastemp, né? A gente espera que você possa ganhar, porque alguns equipamentos para quem chega no final a gente dá mesmo, mas não é só um programa para te dar o equipamento, é um programa para te ensinar um valor em dinheiro, é para te ensinar, né? Então tem uma parte que a gente brinca que para ficar em forma tem que treinar o músculo. Tem que ter um impacto. Tem que ter um impacto. Muito bacana. Eu fico impressionada de ver como elas saem de lá, porque elas chegam todas encolhidinhas, às vezes não sabe se comunicar, né? Tem vergonha de se expor e no final elas estão palestrando. No último encontro que eu fui, elas palestraram, elas contaram a história assim como protagonista, dizendo o que está fazendo. Foi muito incrível aquele evento. Eu fiquei muito emocionada de ver histórias de mulheres e a qualidade do serviço, né? Porque elas aprendem tudo, né? É uma mentoria que vocês dão, né? Sim. A gente gosta de incentivar que elas acessem o mercado. Então, a gente teve 3 empreendedoras aqui de São Paulo, estavam lá no nosso escritório vendendo os produtos delas. Então, elas vão tendo esses lugares seguros onde elas vão praticando. Tinha uma ali que já estava quase dando aula de como vender, que ela estava ali mas uma delas estava ainda um pouco mais tímida, Eunice. Então, aí a gente fica ali do lado, a gente consegue apoiar, né? Ela consegue ver a outra que está junto com ela, que está um pouquinho à frente nessa desenvoltura, né? Então, são espaços muito importantes onde elas realmente
vão se apropriando do que elas são, porque não é que a gente faz aflorar o que elas têm ali, né? A gente dá novos conhecimentos, mas é essa vontade delas de aprenderem, né? Esse potencial que elas têm que faz com que elas realmente consigam melhorar a vida. Então, ouvir esses testemunhos é maravilhoso. Tem um documentário nosso de 2022 que chama Todo Dia a Dia. Então, se vocês entrarem no site do consulado, vocês conseguem, eles são 8 episódios de 8 empreendimentos. Então, um no interior ali do Amazonas, que era um restaurante, outro 3 mães que se mudaram para Joinville porque os filhos e as filhas estavam no Bolshoi e elas tiveram que se reinventar. Então, uma outra também do interior de São Paulo, que ela fala: nossa, eu tenho dificuldade, ninguém aceitava o meu currículo, ela é uma mulher negra, ela sofreu muito preconceito e ela viu realmente no empreendimento a maneira de recuperar a autoestima, né, de conseguir realmente gerar renda. Então, são alguns exemplos de muitas histórias que a gente ouve, né? Isso é a razão pela qual a gente levanta o dia a dia, é para servir essas mulheres, é para escutar essas histórias. Muito bacana. Eu acredito que essa é a verdadeira transformação e quando a gente fala no empoderamento feminino, é sobre isso, né? É isso o mesmo. Estar empoderada significa que você tem uma autonomia sobre suas emoções, inclusive essas que te faz às vezes ficar num lugar muito abaixo do que você merecia, né? É você acreditar que você merece e deve acessar, porque tem projetos como o do Consulado da Mulher e outros que a gente sabe. Talvez a pessoa acha que ela não pode nem chegar lá, ela não pode nem se inscrever, né? É isso, não tem. E eu acho que essa é a transformação que o consulado tem feito e do verdadeiro empoderamento, de deixar a mulher saber que ela não precisa ficar no ciclo de abuso, que ela não precisa ficar numa vida muito abaixo, né, daquela que ela deveria, que ela merece. E isso é extraordinário, né? Eu queria que você falasse também do engajamento da cultura interna que vocês têm lá na Whirlpool. A gente vê que eles são muito comprometidos, como eu falei, né? Desde o presidente a todos os gerentes, diretores. Eu falo isso porque eles vêm nos nossos eventos todos, viu? E vêm os funcionários. Queria que você falasse como é feito esse engajamento interno, até para que outras empresas que estejam nos assistindo nessa tarde venham fazer isso no seu local de trabalho, porque lá vocês têm uma cultura muito forte, né? Tem sim. O voluntariado sempre foi uma cultura muito forte e hoje ele é um programa interno mesmo, né? Então o consulado, ele apoia o Whirlpool a orquestrar esse voluntariado, né? Então a gente chama realmente as pessoas que trabalham para que elas possam serem mentoras das nossas mulheres empreendedoras, né? Por exemplo, eu tenho um par meu que é um diretor da área aí de meio ambiente, social e governança, cuida bastante das coisas de meio ambiente, que ele é mentor da Antônia, que é uma das nossas empreendedoras que serve carrinho dentro do nosso escritório, né? Então, na pandemia, ela ficou desesperada, né? Porque o negócio dela era muito mais fazer eventos, né? Vender para fora, e o papel dele como mentor foi crucial para ela poder vender outras coisas, que era fazer o kit para você levar para sua casa, né? E com isso ela passou a pandemia e está super bem. E dei esse exemplo para dizer realmente que a gente tem, desde o presidente, por exemplo, aqui do Brasil, a gente foi há 1 mês e meio atrás em Heliópolis fazer pintura de uma casa, né? Então fui eu, ele, mais muitas outras pessoas. Então essa cultura do voluntariado, ela tá, e a gente fala que a gente tem que fazer o que a gente prega, né? Então não é só quem tá ali na base, mas todo mundo tem que fazer a sua parte. Então com isso a gente tem tido na média 400 pessoas voluntárias por ano, né? Que então legal. É uma alegria, e eu acho que esse é um convite mesmo, né? Eu acho que essa parte do voluntariado, ela é super poderosa, e ao mesmo tempo o que é pra gente 2 vezes por ano dedicar em meio-dia, né? Ou dedicar 2 horas do nosso tempo para apoiar. Então, assim, tem maneiras muito simples e igualmente poderosas que cada pessoa pode fazer. E eu acho que as empresas, né, assim como Record, Whirlpool, patrocinarem realmente organizações
que estão trabalhando por esse bem-estar, incentivar suas pessoas a fazerem a sua parte, pode transformar muita coisa. Sim, parabéns, viu? Imagina, obrigada. É incrível, eu só tenho a parabenizar todo o trabalho. Para encerrar, queria que você deixasse uma mensagem, sobretudo para as empresas que ainda não têm na sua cultura um trabalho de voluntariado como o de vocês e talvez não apoiem nenhum projeto. Eu acho que é o nosso papel aqui hoje, né? A gente também dá as mãos para fazer esse trabalho. É uma das bandeiras que o Ressoar levanta. A gente está todo domingo aqui falando sobre isso. E eu acho que quem vive isso na prática como vocês tem todo o know-how de falar. Fique à vontade, viu? Então, como a gente falou no começo, eu acho que é o certo a ser feito. Acho que as empresas, elas têm essa obrigação. Elas não estão aqui só para gerar lucro. Elas estão também para gerar impactos positivos na sociedade e no meio ambiente. Então, é o certo a ser feito, mas como eu disse, é a decisão mais inteligente. Fazer negócios num ambiente, numa sociedade que está mais forte, que as pessoas estão ganhando melhor, que tem uma vida digna, é crescer mais rápido, é ter um ambiente muito melhor para o futuro. Verdade. Quero te agradecer, Adriana, foi uma grande alegria e uma honra te receber. É sempre muito bom estar com vocês do Instituto Consulado da Mulher e saber que vocês têm transformado a vida de tantas mulheres. Volte sempre, viu? Voltarei sim, Eunice, e a alegria é nossa de ter essa parceria com vocês. Seguimos juntas. Seguimos juntas. E para você aí de casa, eu tenho certeza que depois dessa aula de responsabilidade social, você se inspirou. E o nosso desejo é que isso tenha acontecido. Se você já faz um trabalho voluntário, parabéns, continue fazendo. Se não, venha, junte-se a nós. Vai ser uma honra a gente dar as mãos, seguir juntos nessa jornada, porque tem muito trabalho a fazer. Eu quero te convidar para seguir o Consulado da Mulher, para seguir a Adriana, seguir o Ressoar, me seguir também. E esse programa ele fica gravado, ele vai para o YouTube, você pode inclusive assistir ele inteiro. Eu quero que você acesse ressoar.org e se ainda não assistiu esse programa ou outros que a gente tem lá, esse é um convite que a gente faz muito especial. Um grande abraço para você, uma ótima tarde e até o nosso próximo encontro. Até lá!